Na década de 60, a então Escola Normal Municipal se transformou em Instituto de Educação João Cursino. Então, nós, professores, fizemos a mudança do antiga Escola Normal Municipal para o prédio do Instituto João Cursino. Note bem que a Escola Normal Municipal tinha os seus encantos. Era uma escola com pouco espaço físico, mas muito trabalho, muita alma, muito entusiasmo, muito dinamismo, muita força de vontade. A gente tinha que fazer tudo com poucos recursos. Agora, então, nós fomos agraciados com um prédio novo, bonito, com salas ambientes, um prédio adequado. Não preciso dizer que eu fiquei super entusiasmada, super feliz, porque agora, com mais espaço físico, eu podia pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi nas minhas viagens, que eu aprendi nos meus estágios. Eu fiz um estágio no Rio de Janeiro, porque eu recebi uma bolsa de estudos para metodologia da linguagem, metodologia da matemática e métodos modernos de educação. Era uma bolsa de estudo assim, seria um representante de cada estado. Éramos 3.000 candidatos e alguém iria representando o estado de São Paulo. Eu, animada, entusiasmada pela minha colega Irene Cerqueza César, era professora de psicologia e que morava na minha casa, uma professora muito dedicada, a quem eu devo muito mesmo. Então, essa professora me entusiasmou a que eu também concorresse a essa bolsa. Eu não tinha muita esperança de receber essa bolsa, porque eram muitos candidatos, né? Mas eu fui com toda a minha força, com toda a minha garra e consegui, então, a classificação e fui, então, a primeira colocada e representando o estado de São Paulo no Rio de Janeiro. E essa bolsa foi maravilhosa para mim, porque eu pude aprender muita coisa moderna e contactos com grandes educadores. Tive um contato grande com o Dr. Anísio Teixeira, com Malbataan, fizemos estágio na Escola Guatemala, onde a irmã do Dr. Anísio Teixeira era o diretor. E o que eu achei muito interessante nessa Escola Guatemala, que era bem moderna, os alunos tinham tempo integral de ensino. Hoje eu ouço falar em reformas de ensino, mas aquilo que estão batalhando, querendo, como o SIAC, por exemplo, a organização do SIAC, já se fazia na Escola Guatemala há muito tempo. Na década de 50 já se fazia esses trabalhos na Escola Guatemala, que era a escola, que era a menina dos olhos do Dr. Anísio Teixeira. Mas eu me tornei muito amiga do Dr. Anísio Teixeira. Então, além da parte teórica da nossa bolsa de estudo, à tarde ele me permitiu que eu fizesse diariamente estágio nessa Escola Guatemala, que era uma escola assim moderníssima. Basta dizer que todo professor da Escola Guatemala tinha que ter um estágio nos Estados Unidos de 4 anos para poder dar aula nessa Escola Guatemala. E lá então eu aprendi a trabalhar em salas ambientes, porque lá o aluno não ficava numa sala só. Ele se deslocava de uma sala para outra, dependendo dos objetivos que o professor queria alcançar. Então, o seu Librão, que era também um diretor muito moderno, atualizado, uma pessoa que, como eu também, cresceu no Instituto João Cursino, vimos o João Cursino em todo o seu a escola em todo o seu desenvolvimento, me deu a mão e tinha muita confiança no meu trabalho. Então, essa escola, João Cursino, ela foi bem ampla, com salas ambientes, auditório, tudo que a nossa antiga escola normal não tinha, nós tivemos nessa João Cursino. E no prédio, na planta do prédio, nos 4 cantos, os extremos do corpo da escola,
eram salas ambientes, eram salas maiores do que as outras, para que o professor pudesse trabalhar livremente. E eu então pude, na época da construção, dar as minhas sugestões também para essa sala ambiente. Então o seu Lebrão disse, olha, dona Dirce, uma das salas ambientes vai ser para a senhora, para que a senhora faça a sua sala experimental e faça a sua sala ambiente. Mas eu me exultei de alegria porque eu pude pôr em prática aquilo que eu aprendi na Escola Guatemala, trabalhando dentro de uma sala de ambiente. Então essa minha sala tinha tudo que você possa imaginar. Tinha projetor, retroprojetor, eu pus cortinas escuras para poder escurecer a sala, tinha tela para projeção, tinha minha biblioteca particular, o quadro negro do jeito que eu achava que devia ser. E eu sempre tive por norma, 1/10 do meu ordenado eu dava para a escola, para a melhoria do meu ambiente. Eu não ficava esperando que o Estado me fornecesse aquilo. Então, o que eu fazia? Eu ia nas embaixadas, conseguia filmes nas embaixadas, tinha todo o meu material escolar e lá eu trabalhava com ele. Então, eu conversei com o seu Lebrão que para poder trabalhar dentro dessa sala ambiente, porque era uma sala maior que as outras, que eu trazia as crianças do curso primário anexo para que as normalistas pudessem experimentar novos métodos com aquelas crianças. Então, vinha um grupo de 15, 20 crianças, as normalistas se sentavam assistindo a aula e uma delas dava aquela aula que a gente chamava aula modelo, aula experimental, onde depois ela recebia todas as censuras negativas, positivas e fazia sua experiência com criança. Então, tudo que eu vi na Escola Guatemala, dessa bolsa de estudo que eu recebi, eu consegui pôr em prática, sempre com o incentivo da minha colega Irene Cerqueira César e do seu José Lebrão. E com essa escola, classe ambiente, foi nessa ocasião até, a Fátima Manfredini foi minha aluna. E ela me ajudou muito, muito, muito nessas salas ambientes, porque nós combinávamos em fazer todo o material necessário para a aluna. Então, a aluna saía da escola, a aluna elaborava esse material com ela, e daí, quando ela saía, recebia o seu diploma de professor, ela já saía com todo o material necessário. Papel de pregas, flanelógrafo, material para contagem, como ábaco, etc. Material para alfabetização, com tudo que era necessário para a sua vida de professora. Cartazes, elas faziam perto de 350, 400 cartazes sobre todos os assuntos, sobre todas as matérias. Qual era a nossa visão? A nossa visão era a seguinte, que se o aluno saísse da escola normal com todo esse material, depois de formado, ela como professora ia querer usar esse material. Então, jamais suas aulas seriam expositivas, porque ela já tinha o material para início da aula. Então, assim, surgiu a nossa sala ambiente. Então, apareceu um outro problema. Para poder trabalhar com a aluna nessa sala ambiente, já que a aluna se deslocava de uma sala para outra, era necessário uma modificação no horário. Então, eu introduzi um novo tipo de horário. Em vez de cada professor ter aula de 45 minutos, aqueles professores que tinham maior carga horária, como no meu caso, no caso da dona Irene, no caso do professor de artes, etc., horários que fossem aulas seguidas, que o aluno permanecesse na aula os 95 minutos, 45 mais 45, 90 minutos, sem intervalo. Por que isso? Porque se ele gastava algum tempo para se deslocar, se ele tinha um trabalho importante para fazer, ele não podia ser interrompido com um sinal, não podia ter seu trabalho interrompido de alguma forma. E também porque eu introduzi nas minhas aulas o estudo dirigido, que eu hoje vejo os educadores batalhando por esse estudo dirigido, e eu já na década de 60, 50, eu já usava o estudo dirigido.
Eu fui fazer visitas na escola, além da escola Guatemala, e eu fiz também na Nova Friburgo e no Colégio Santa Cruz, em São Paulo, onde só se usava o estudo dirigido. Não era o professor que dava aula. O professor, ele era apenas aquele orientador, era apenas aquele que dava a mão para o aluno. Então, no primeiro momento, eu motivava aquela aula, conversava, tipo 5, 10 minutos com o aluno, incentivava, motivava de uma tal maneira que ele tivesse todo o entusiasmo e atenção pelo assunto que ia ser lançado. Por exemplo, como ensinar matemática no primeiro grau. Daí, no segundo momento, eu arrumava a sala de uma tal maneira que o aluno só trabalhava com grupos. Nada de um aluno ficar olhando as costas do outro. Isso é coisa muito antiga, precária, que eu nunca usei na minha vida. Então, eles faziam aquele trabalho de grupo. Cada grupo tinha seu líder, tinha os componentes do grupo, sempre em número ímpar, porque num caso de votação entre os componentes do grupo, não havia nunca empate nesse caso, né? Então, eles faziam, o segundo momento é a hora do estudo, em que eu dava, ele já tinha biblioteca na sala, não precisava ir da sala de aula, ele já tinha todo o material necessário, tinha projeção, tudo que fosse necessário. Então, eles faziam os estudos com algumas perguntas bem encaminhadas, com a bibliografia que eu dava para todos eles, mas note bem, hoje eu vejo professor dar bibliografia e o aluno que se vire para conseguir esses livros. Eu fazia um pouquinho diferente. Quando eu dava bibliografia, eu já tinha conseguido esses livros onde eu punha na biblioteca de classe. Ou por empréstimo, ou os grupos compravam esses livros, então já tinha direitinho aonde ele ia encontrar o resultado daquelas questões, daquelas perguntas que eu fazia. Eles se reuniam, trabalhavam nesse material e daí concluíam. Então, cada grupo tinha a sua conclusão, cada grupo tinha o seu tema, cada grupo tinha o seu assunto. Por exemplo, em matemática, um grupo ia pesquisar a adição, outro grupo ia pesquisar só como dar a subtração, o terceiro grupo, como dar a multiplicação, o quarto grupo, como dar a divisão. Um outro pesquisava decimais, outro pesquisava frações. Essa pesquisa levava, às vezes, conforme o tema, 20 dias, às vezes até um mês. Por exemplo, matemática levava um mês. Com o resultado dessa pesquisa, daí um grupo, cada dia um grupo ia expor as suas conclusões. Daí eu modificava toda a sala de aula. A sala era modificada, os alunos sentavam em semicírculo para uma aula expositiva, que seria o resultado daquela pesquisa. O grupo que pesquisou a adição, por exemplo, fazia as suas apostilas, a apostila para os 35 alunos, e depois de dada a aula, depois de explicada toda a adição, cada aluno recebia aquela apostila como conclusão da pesquisa feita. Assim, era o segundo, o terceiro, o quarto grupo. Então, havia uma troca de material, uma troca de apostilas entre os grupos. Mas não ficava só nisso, não. Depois que eles pesquisavam aquele assunto, depois que Fátima elaborava todo aquele material, depois de entrosado com a professora de psicologia, que era a dona Irene Cerqueira César, depois de feito tudo isso, vinham as crianças do curso primário anexo e as alunas eram obrigadas a preparar uma aula e dar essa aula para as crianças assistiam. Então, veja, com isso havia um entrosamento entre a escola normal e o curso primário anexo. Então, todo mundo sabia quais os assuntos que eram tratados lá. Com isso, os professores da quinta à oitava série, naquele tempo era ginásio,
também queria tomar conhecimento do que eu fazia na escola normal. Então, nós começamos assim um entrosamento entre todo o Instituto de Educação. Desde a criança de pré-escola, com 4, 5 anos de idade, até o aluno da escola normal. Desde o professor da pré-escola até o professor do primeiro, segundo grau e também de escola normal. E éramos muito amigos, muito entrosamento. Nele trabalhava o professor Simão, o professor Oswaldo, o professor Massuia, o professor Custódio, a Zélia Ortiz, a professora de Educação Física, Judite. Então, éramos professores assim muito amigos. Então, aí houve uma necessidade de um saber o que o outro estava fazendo. O que eu fiz? Fazia assim um cartaz bem grande que ficava na sala dos professores, esse cartaz preguiado, e cada professor que dava a sua aula, entrosado com aquela unidade, colocava um papelzinho naquele papel de pregas. Depois nós mudávamos aquilo com isopor, que ia prendendo com alfinetes. Quer dizer, a direção, os professores do curso primário anexo, todos os professores da escola normal se entrosavam e um tomava conhecimento do que o outro dava. Que eu acho terrível nos dias de hoje, um professor chega na sala de aula, faz a chamada, dá o sinal, ele deu a aula 45 minutos, dá o sinal, ele vai embora ou vai para outra classe, ele não encontra com o colega, ele não fala sobre a sua matéria com outro colega, vai falar só no dia da reunião dos professores. Então, nós soubemos que no CTA existia como se fosse um pedacinho dos Estados Unidos funcionando, de uma escolinha americana funcionando dentro do CTA. Acontecia o seguinte, o ITA contratava os professores americanos e de outros países, chineses, japoneses, alemães, de mais variadas nacionalidades, porque o professor era pago em dólar, para dar aulas no ITA, não é? Então, tinha uma classe primária, porque essas pessoas que eram contratadas por 3 ou 4 anos, e na maioria americanos, eles tinham que voltar depois para o seu país de origem. Então, o que acontecia para os seus filhos? Os filhos dele vinham aqui para o Brasil recebendo um tipo de escola completamente diferente, e eles não queriam. Então, eles contratavam uma professora americana, que usava o método de Dewey, método bem moderno, bem pragmático, nessas escolas primárias que funcionavam no ITA. Com muito custo, a Irene conseguiu que a gente fosse fazer estágio nessas escolas americanas, onde a Misala, uma professora americana, dava aula, mas usava um método assim super moderno, com unidades de ensino. Foi aí que eu aprendi a trabalhar com unidades de ensino. O aluno ficava tempo integral, almoçava na escola e trabalhava desde as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Ah, mas o que nós aprendemos com Misala foi uma coisa assim espetacular, extraordinária. Então, nós começamos a pôr em prática as aulas de matemática que Misala dava na sua salinha americana, aquele material de alfabetização. Eu achei tão interessante um dia, o dia que nós fizemos estágio, ou as semanas que nós fizemos estágio, as crianças estavam estudando animais pré-históricos. Então, estavam construindo aqueles animais enormes, com modelagem de papel machê, a primeira vez que eu vi. Eles pegavam o jornal, molhavam o jornal, punham cola, etc., e faziam aquela massa de modelagem. Então, eles pesquisavam nos livros os animais pré-históricos, mas depois eles tinham que construir. Era bem o princípio de Dewey, que ia do pensamento à ação. Que o estudo é completo quando o aluno também com suas mãos completa aquilo que ele estudou. E foi uma maravilha a exposição com aqueles animais pré-históricos. Pois é, esse método de Misala nós levamos para a escola normal, levamos para as normalistas, e eu dei esse material que
que a Fátima construía com as alunas da escola normal. Então, dávamos um ensino bem moderno. Então, a gente sentia que tinha na nossa educação, na escola primária e na escola normal, nós avançamos uns 50 anos no magistério. Então, quando eu vejo essas modificações atuais como coisas bem modernas, me lembro muito de Misalo, que nós aprendemos com Misalo e nós já usávamos com as normalistas. Era uma satisfação muito grande, né? Eu tive um contato muito grande com Malbatã, nessa bolsa de estudo, que ele me dava aulas sobre a arte de ler e contar histórias. E depois também a metodologia da matemática. Eu fiquei tão amiga do professor Malbatã que consegui depois, também com o apoio do professor Lebrão, que ele viesse dar uns cursos aqui em São José dos Campos. E ele deu esses cursos aqui em São José dos Campos e se hospedou na minha casa. Então, nós tornávamos muito amigos. Tanto que ele me deu uma coleção de livros, já 35 volumes, todos eles autografados, o maior carinho do mundo. E com ele, eu aprendi uma coisa interessantíssima: o caderno controlado. Todas as alunas formadas em escola normal até 1975, que foi a época em que eu me aposentei, tinha seu caderno controlado. O que era esse caderno controlado? Era um caderno todo ilustrado, muito bonito, muito interessante, que elas faziam com todo carinho. E esse caderno é controlado porque ele era enumerado. Cada aula tinha o seu número. Cada ocorrência da escola recebia um número. Se recebesse uma visita, por exemplo, importante, eles punham lá visita, tiravam fotografia, punha a foto da visita, tudo, ilustrava o caderno controlado com aquela foto. E ali tinha todas as ocorrências da classe. Quer dizer, com isso eu tinha o interesse do aluno, eu tinha a assiduidade dele e também um gosto pelas aulas, né? Note, eu tinha 31 anos do João Cursino como professora e 42 anos como entre aluna e magistério. Então, vivi 42 anos, que foi a minha casa, foi o meu segundo lar. Então, eu me aposentei. Quando eu me aposentei, com muita satisfação, era prefeito naquela ocasião, o doutor Edinardo de Paula Santos, e ele reuniu diversos educadores, tudo, foi um dia dedicado à educação, e eu recebi um cartão de prata como cidadã joseense, como cidadã que se destacou na educação. O professor não trabalha por remuneração, não trabalha por nada. O que ele trabalha, o que nos dá mesmo satisfação, são esses reconhecimentos, né? E esse dia para mim foi assim maravilhoso. Veio o Vale Paraibano, o Jornal Agora, e publicando, saíram fotografias, um discurso muito bonito que o Edinardo fez, eu respondi esse discurso, daí a Encarnação na coluna dela publicou meu discurso, daí então recebi do general Sequeira César uma carta dizendo que tinha lido no jornal meu discurso, e eu tenho até hoje a carta dele, que diz que era com satisfação, que ele me cumprimentava de ver o meu entusiasmo, a minha abnegação, como realmente eu dava aula com o coração. Eu não conhecia, nem ele me conhecia, mas ele sentiu nessa tarde dedicado à educação, assim, um entusiasmo, um amor grande pela escola que eu sempre vivi. Eu falei que eu me aposentei, quer dizer, me aposentei em termos, me aposentei oficialmente, me aposentei do Estado, mas não me aposentei do trabalho, dos meus ideais e da minha vida de professora. Coisa que eu sempre tive vontade é ter minha escola particular, em que eu pegasse a criança desde pequenininha, fosse acompanhando e desse a ela
uma educação ideal. Ela seria a realização de todos os meus sonhos. Ela seria tudo aquilo que eu vi na minha vida profissional. Mas para isso precisa dinheiro, muito dinheiro, porque o ensino é um investimento caro, que dá muito retorno, porque uma criança é alguma coisa que ninguém pode tirar da criança. Mas eu vi que mesmo aposentado eu não poderia jamais abrir uma escola particular, porque eu não teria condições financeiras para abrir essa escola particular. Nesse sonho meu, eu estava desesperada de vontade de ter a minha escola profissional, já um pouquinho antes de me aposentar, antes de 1945, bate na minha casa a Regina Helena Gasparin. Regina Helena Gasparin, que é filha de educadores, porque a dona Lourdes foi professora há muitos anos aqui em São José dos Campos, que é a mãe dela. E o pai, o doutor Florença, também aquele semeador de escolas, e é o pai da ITEP, né? Foi aquele que criou a ITEP e deu toda a vida dele, toda a alma dele pela ITEP. Então o doutor Florença tinha deixado, já em vida, já dividiu os seus bens com os filhos. Cada um tomou seu rumo na vida. A Regina Gasparin vendeu tudo que tinha para poder realizar um sonho, uma escola. Então ela não estava satisfeita com o ensino aqui em São José dos Campos, porque ela achava que o ensino, que o filho dela andou por diversas escolas particulares, mas não era bem aquilo que ela queria. Que ela estava querendo, assim, uma escola diferente, uma escola em que a criança se sentisse muito feliz desde o primeiro instante. Ela chegou para mim e disse: olha, dona Dirce, eu quero muito uma escola diferente para o meu filho. Meu filho está numa escola particular, mas eu não estou satisfeita com essa escola. Eu tinha vontade de abrir uma escola que fosse assim, assim, assim. Ela dizia tudo aquilo em que eu sonhei. Eu disse: eu tenho vontade, mas não sei como, porque eu não sou nem professora. Parece que estudou direito. Eu tenho outra profissão. Agora, então eu pensei, a senhora está para se aposentar, porque foi antes da minha aposentadoria, está para se aposentar, a senhora podia bem dar a sua mão para mim. Eu disse: olha, Regina, você bateu na porta certa, porque eu sei como e não tenho. Não posso realizar meu sonho porque eu não tenho dinheiro. E ela tinha o dinheiro e eu sabia como. Então assim nos demos as mãos e fundamos a escola, que hoje é o Instituto Gasparin, e começou a funcionar primeiro numa casa alugada na Avenida 9 de Julho e depois foi aqui para a Rua Santa Clara. Então, a nossa escola tinha por lema ser uma escola, o aluno tinha que ser uma escola feliz, uma escola onde desse a felicidade para a criança. Não era só para a criança adquirir conhecimentos, era uma escola onde a criança ia viver, ter a sua vida intensa, uma vida cheia de calor humano. E nós pensamos, então eu pus em prática como se eu pegasse um tacho muito grande, jogasse lá dentro, Escola Guatemala, Escola de Brasília, Malbataan, Dewey, Claparede, Montessori, o que cada educador tinha de bom, cada educador tinha de moderno, cada educador tinha de atual, e de lá então eu mexi bem esse tacho e saiu o nosso método de escola de vida, o nosso método da escola da vida, é vivência. E começamos assim a nossa escola. Eu disse: não quero uma escola grande no início. A escola vai crescendo junto com meu filho. Meu filho está na pré-escola. O ano que vem vai ter pré-escola e primeiro ano. E assim por diante, à medida que meu filho for desenvolvendo, a minha escola vai crescendo, nós vamos criando novas classes. Quanto a professores, Regina não precisava nem se preocupar. Por quê? Eu fui professora de educação
Então, eu lidei com todas as professoras de São José, as professoras primárias de São José. Então, eu já sabia o que era o melhor de cada safra de professor. Então, o importante é que a professora que fosse dar aula no Gasparian fosse uma professora de muito idealismo e com dedicação total, porque a nossa escola ia ser uma escola integral, de tempo integral. O aluno ia cedinho, olha um pouquinho da misala lá na escola, né? O aluno entrava cedinho, o aluno almoçava na escola, porque ele ia aprender os hábitos de higiene, os hábitos de alimentação, e estudava, fazia suas lições, suas tarefas, e ela, quando fosse para casa, fosse embora para casa, ia só para poder desfrutar da companhia do pai, da mãe, dos irmãozinhos, mas ela ia passar o dia todo na escola. Era uma escola para uma elite, não uma elite assim, financeira, econômica, era para uma elite intelectual, para aquele que acreditasse na educação como investimento. Então, a nossa escola, ela comprou o Instituto Gasparian, um terreno onde hoje funciona a Escola Cassiano Ricardo. Lá não havia casas, era só mato, o Jardim das Indústrias. Então, era como se fosse uma fazendinha. Lá nós tínhamos coelho, cavalo, vaquinha, galinha, plantações, e piscina, criança jogava basquete, vôlei, tinha filmes, televisão e depois teve até computador. A criança com 9 anos de idade, 8 anos de idade, já aprendia a lidar com o computador. E nós, professores, também tínhamos aula de computação para poder entender, bem para poder explicar para as crianças, né? E saber um pouco mais do que as crianças. E assim começou a nossa escola. Mas era uma escola, assim, super moderna. O método de alfabetização, por exemplo, era tudo aquilo que eu aprendi com o professor Paulo Freire. Agora, para crianças. Eu fiz estágio na Escola da Vila, fui muito amiga do professor Malbataan, em Atibaia, nos encontramos lá, nos encontramos diversas vezes, e eu conhecia muito bem o método do Paulo Freire como a palma da minha mão. Era um método assim que partia da criança, do interesse da criança. Sabe como é que nós fazíamos? Nós fazíamos assim, a criança via a fazendinha, via tudo lá. O coelho, via o macaquinho, a galinha, o marreco, o pato, nós tínhamos um pavão, tínhamos porquinho, e os animais tinham nomes, as crianças põem nome nos animais, tudo. Daí, daquela curiosidade da criança, por exemplo, eles gostaram, adoraram o pato. Então, a palavra que nós íamos ensinar, ia começar a alfabetização, era a palavra pato. Era a palavra geradora. Dali era o ponto de partida. Então a criança desenhava o pato, modelava o pato e não existia cartilha. A alfabetização era feita no quadro negro, com palavras, nós fazíamos uma maquete grande assim no quadro, na sala, um tabuleiro de areia, então a criança modelava o pato e punha o patinho lá. E ia ser estudada a palavra pato. Daí ela fazia a página da sua cartilha, do seu livro. Ela ia ler o livro que ela escreveu, que ela fez. Mas aquilo era assim, exultante. As crianças vibravam com essa alfabetização. E assim nós íamos dando outros animais, macacos, galinha, e formando livro. E eles modelavam e punham etiquetazinha com o nome do animal que eles acabavam de ver, que eles acabavam de estudar. Então as crianças foram alfabetizadas num instante, e esse método fazia a criança redigir muito bem, e a linguagem oral, a comunicação oral, era algo assim de extraordinário. Foi um trabalho muito lindo, muito interessante. Sabe como é que a criança estudava geografia? Levava as crianças, punha as crianças no ônibus e nós íamos passear pela cidade. Ia, por exemplo, ver o banhado, como o banhado é bonito. A criança sentia, então, o que é um planalto, que São José dos Campos foi construído num planalto.
Ele via o Rio Paraíba, então sabia o que é um vale. Por que vale do Paraíba, o rio correndo? Que o rio não é reto, que o rio tem seus meandros, o tipo de plantação que se faz no banhado, a agricultura de São José. De lá nós íamos no mercado, fazia então entrevista com aquele pessoal que vendia ali no mercado para saber quais eram os produtos da cidade de São José dos Campos, quais eram os produtos que vinham de fora. Então, o que São José recebia, o que São José mandava. Então, era uma aula, assim, de geografia, de uma atividade muito grande, que eles chegavam na escola, o que eles faziam? Modelavam tudo aquilo que eles tinham estudado, punham em etiquetas, planalto, planície, rio, vale, etc. E já começava, então, o estudo de mapas. Quando chegava, então, no estado de São Paulo, ele já sabia fazer os acidentes em relevo, ele já entendia ali o rio Tietê, que o rio Tietê não é um rio que vai para cima, que sobe para cima. Ele achava estranho aquilo, ele ia ver que não, que o rio era um planisfério, mas que se fosse feito em modelagem, ele ia ver que o rio, onde o rio nascia, era mais alto, onde ele jogava as suas águas, era mais baixo, e assim por diante. Então, eu punha aí funcionando o Rousseau, Pestalozzi, eram grandes educadores, pessoas que ensinavam geografia com a natureza. Assim eram as ciências, todos os animais, eles estudavam tudo. Daí então, o Dr. Paulo Freire sabia que aqui em São José dos Campos havia uma escola assim moderna, uma escola diferente, porque o refeitório, por exemplo, o menu era todo trabalhado, estudado por dietista. A própria criança se servia, então ela aprendia a usar também o guardanapo, a faca, o garfo, né? A sobremesa. Os pais recebiam ali o menu, sabiam o que seus filhos iam comer durante a semana. E então, na Atibaia, houve um congresso de educação em Atibaia, e eu fui convidada, então, para falar sobre como era a nossa escola, que a escola Gaspariana já começou a ficar famosa, todo mundo conhecia a escola Gaspariana. E por felicidade nossa, no Hotel Atibaia, nós éramos vizinhos do quarto do Paulo Freire. Então lá eu tive um contato muito grande com ele, aprendi muito com o Paulo Freire, conversamos demais. Eu pude daí, então, até melhorar o método de alfabetização, né? E assim a escola Gaspariana foi ficando conhecida. E depois, então, do primeiro grau, nós abrimos o segundo grau. Os filhos da Regina Irene já estavam no segundo grau. E assim eles foram até o terceiro ano colegial. Agora, quando eles chegaram no terceiro ano colegial, o último filho da Regina Irene chegou no terceiro ano colegial, o marido foi convidado para dirigir uma fábrica, parece, em Salvador. Ela chegou para mim e disse: Dona Dilce, eu já cumpri a minha missão. Eu vou vender a escola. No primeiro grau é Cassiano Ricardo e o segundo grau vai para o Ângulo. E eu disse: olha, Regina, então vai terminar aqui para mim também, porque a minha filosofia de educação não bate muito com a filosofia do Ângulo. Daí foi que, nessa ocasião então, foi que eu me aposentei. Foi em 1985. Agora, simultaneamente, eu trabalhei com a APAE. Olha, para mim foi mesmo uma experiência maravilhosa. Como é gostoso trabalhar com Excepcional. A minha função não era dar aula para o Excepcional. A minha função era fazer com que a comunidade se sensibilizasse e que a comunidade viesse ajudar a APAE, levantar a APAE, porque aquelas crianças, a APAE precisava crescer um pouco e aquelas crianças estavam precisando de ajuda. Funcionava lá no Largo da Matriz, numa escolinha assim muito acanhada, muito apertada. E logo em seguida até nós tivemos como presidente da APAE a doutora Carmen, que foi uma pessoa ótima, maravilhosa, que deu um incentivo muito grande para a APAE.
As pessoas que também me marcaram muito nessa experiência da PAI foram o Dr. Pedro Barbosa Pereira, que foi juiz aqui em São José dos Campos, uma pessoa que hoje está com 80, parece que 83, 84 anos, mas uma pessoa dedicadíssima. É uma pessoa com alma de jovem, com espírito de jovem, porque eu nunca encontrei uma pessoa assim de tanta envergadura, com tanta força para o trabalho, como foi o Dr. Pedro Barbosa Pereira. Então, a minha função, naquela ocasião, a doutora Carmen não podia mais continuar na PAI por causa dos afazeres de medicina, do laboratório, era procurar uma pessoa, um presidente para a PAI, que fosse uma pessoa idônea, uma pessoa de muita confiança, uma pessoa benquista na cidade, de bom coração e que tivesse algum tempo para poder dedicar para a PAI. Foi quando eu encontrei o Dr. Pedrinho. O Dr. Pedrinho foi nosso presidente, meu marido foi o tesoureiro, trabalhou muitos anos como tesoureiro na PAI, e nós então começamos esse trabalho de levantar a PAI. Uma das coisas que depois veio dar assim aumentar o número de sócios da PAI foi a nossa campanha, que nós contamos o seu Borba, que ele foi uma campanha de adote um excepcional. Cada pessoa se responsabilizaria por parte da despesa de um excepcional. Então a PAI começou a levantar, começou a crescer. E eu então fiquei com o trabalho do voluntariado da PAI. Eu consegui uma diretora ótima, uma diretora administrativa de uma garra, de uma força, uma pessoa extraordinária que tinha vindo de São Paulo para cá, que foi a Maria Aparecida Velasco. O marido dela trabalha na Kodak e ela agora formou-se em Direito e ela é assistente social. Mas ela trouxe uma experiência grande da PAI de São Paulo. Então ela me disse, olha, o que sustenta a PAI de São Paulo é o corpo de voluntariado. São aquelas vendas que a gente faz na feira da amizade, aquela feira da PAI, traz muito dinheiro e aquilo sustenta a PAI o ano todo. Então nós começamos uma movimentação para levantar o voluntariado. E eu tenho até diversas fotos aí com as voluntárias, são senhoras da sociedade, que se dispuseram a trabalhar para a PAI. Mas foi um trabalho assim completamente diferente, delicioso. Sabe o que nós fazíamos para conseguir dinheiro? Vendia doce na Praça Afonso Pena, tirávamos aquele crachá de artesanato, vendia trabalho que as crianças faziam da PAI, modelagem, pano de prato, crochê. Daí eu entrei em entendimento com o irmão do doutor Clemente, mas aquele que é o senador Severo Gomes. E o doutor Severo Gomes, ele fazia um leilão na fazenda dele, um leilão de gado, que vinha gente de todo o Brasil. Vinha gente, parecia gente lá de avião, que vinha até do Pará. E então, o que nós fazíamos nesse leilado de gado? Pedia uma certa porcentagem para aquele que arrematava o gado, mas nós fazíamos lanche, distribuímos então. Vendíamos almoço, a Terezinha Tuí nos ajudava muito, então ela fazia o arroz de carreteiro, o feijão de carreteiro, um arroz todo diferente, churrasco, e ali nós vendíamos tudo e aquele dinheiro vinha para a PAI e comecei a aumentar o número de sócios da PAI, foi muito grande o número de sócios da PAI. E no fim do ano, então, eu bolei um negócio que deu muito resultado. Era para cada criança da PAI, no Natal, elas se sentiam frustradíssimas, porque elas queriam um presente, mas um presente bonito. Então, eu arrumei para cada criança um padrinho ou madrinha. Então, mandava um convite, madrinho e padrinho, e dizia do sonho daquela criança, qual presente que ela gostaria de receber. Uma boneca, às vezes um tênis, um chapéu, o sonho de cada um. E naquele dia era realizado o sonho do excepcional. Mas que coisa maravilhosa. Era algo assim comovedor, de que a gente chorava de ver aquelas crianças desembrulhando o presente e realizado o seu sonho. Abraçavam então madrinha e afilhado, era assim uma coisa muito bonita. Até
com o Robson Marinho, a Yara, a irmã dele, era a secretária de Educação. E ela foi uma pessoa assim que tornou-se mesmo madrinha da PAI. Ela se emocionou bastante, disse que ia trabalhar bastante para a PAI e nos deu mesmo uma grande ajuda. Onde era a nossa maior despesa? Era do corpo técnico, que eram os médicos, assistente social, etc., e os professores. E a PAI foi aumentando, porque nós fomos para um prédio novo lá no Parque Industrial. E aumentava também as despesas, e aumentava também o número de professores. E de onde tirar dinheiro para o pagamento dos professores? Porque o dinheiro do adote excepcional, do sócio e das promoções que a gente fazia, dava para cobrir o corpo técnico e dava para cobrir os lanches, o almoço das crianças, mas as professoras não. Então começou um trabalho com a Yara, que a Yara foi algo assim, mas foi o nosso coração lá na PAI. E ela então, metade dos professores, ela conseguiu que tornasse, fosse paga pela prefeitura. Eram professoras como se fossem crianças, professoras municipais cedidas para a PAI. Então a nossa despesa já diminuiu em parte, mas ainda continuava. E as outras professoras? Nós tínhamos muitas professoras. Então eu comecei a trabalhar junto com Regina Helena Ferro na oficialização da escola. Porque, sendo oficial, todos os professores seriam pagos pelo Estado. Então, nós não teríamos mais esse ônus de pagamento dos professores. Então, comecei assim um trabalho e eu disse, bom, eu só vou me aposentar um dia que eu conseguir que todos os professores sejam pagos, ou pelo Estado ou pela prefeitura. Então, só vou me aposentar no dia que a PAI for oficializada. E foi o que eu fiz. A PAI foi oficializada, consegui essa oficialização, já estava no ano de 1985, então já estava na hora de eu me aposentar da PAI, pelo seguinte, meu marido tinha se aposentado da Tecelagem Paraíba. Então, ele era uma pessoa que estava em casa o dia todo, e eu não podia trabalhar assim, num tempo integral, e deixar a minha casa. Eu tinha que agora, chegou a hora de eu me dedicar mais à minha casa, e marido aposentado, a gente tem que estar junto. Mas um caso muito interessante que eu me lembrei agora na PAI. Quando nós fomos para o prédio novo, tinha aquela praça, aquela redonda, aquela praça Natal. Aquela praça era areia, era um chão árido, feio, né? E o Bergamo Pedrosa era vereador, presidente da Câmara. E eu sabia que a campanha política do Bergamo Pedrosa foi sempre baseada no torne São José dos Campos Verde, na ecologia. Ele sempre foi um amante da natureza. Então eu procurei o Bergamo, porque nós tínhamos alunos da PAI que já eram para ser já desligados, que já estavam com mais de 18 anos, mas eles não queriam sair. Onde nós íamos pôr essas crianças na rua? Então, nós começamos a trabalhar para a oficina da PAI. Uma parte trabalhava para a Johnson, arrumava comprimidos em caixa, outros para a Erickson. A Erickson sempre deu trabalho para a PAI. A Nacional, que eles desmontavam as pilhas, certo? Mas depois tinha uma outra parte que não tinha aptidão para isso. Então, eu conversei com o Bergamo disse, não, nós vamos dar as mudas para as crianças e eu vou fornecer um jardineiro e ele vai dar aulas de jardinagem para os alunos. E ele começou a dar aula. Foi uma convivência gostosa. Olha, nós deixamos, não sei agora como é que está, mas nós deixamos aquela praça florida, toda cheia de flores, bonita, toda enfeitada. E eu disse, meu Deus, eu não posso esperar. O que mais eu quero? Mas nada. Eu já me realizei no Instituto João Cursino, como professora de Estado. Já me realizei no Gasparian, fazendo aquela escola do meu sonho. Realizei meu sonho, tive a felicidade. Não é todo mundo que tem essa alegria, essa felicidade de realizar um sonho. Com os excepcionais, agora a PAI já está bem, porque o dinheiro que entra é mais para pagar
os técnicos, a praça está bonita, florida. Agora, então, chegou a hora de eu me dedicar à minha família. Eu tinha uma nora e 2 filhas que estavam para ter nenê, então nasceram as 3 netos naquela ocasião, tudo. Então, era a hora de eu dedicar à minha casa. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou, para poder ter também algumas tardes tomadas, eu vou entrar no SESC. Eu já mesmo entrei para a terceira idade, já estou com mais de 60 anos, eu vou entrar no SESC, vou participar do movimento da terceira idade no SESC. Mas vou lá para fazer minhas excursões, para assistir as palestras que eles dão lá, para dançar bastante, que meu marido adorava dançar, né? Para participar dos bailes, das festas, das reuniões, do teatro, mas vou só ser simplesmente aquela assistente. E eu não quero mais me meter em trabalho nenhum. Pois é, assisti algumas reuniões. Não levou muito tempo, a Eliane me procurou e disse, dona Dias, a terceira idade está precisando de um jornalzinho. Poxa, mas eu queria tanto que a senhora fundasse esse jornal, fizesse esse jornalzinho, trabalhasse nele e tudo. Olha, nova ocupação, novo trabalho. Eu fiz o jornalzinho do SESC, mas com bastante alegria, com bastante satisfação. Eu disse, não, eu quero fazer esse trabalho, mas um trabalho de equipe. Então eu dividi as pessoas lá. Uma gostava de poesia, bom, então você vai ficar com a sessão de poesias. Você vai ficar com a sessão de crônicas. Meu marido gostava de contar anedotas, contar piadas, tá bom, você vai ficar com a sessão de piadas. Outro com a sessão de culinária. O nosso jornal vai ter de tudo. E sabe que era um jornal lido e nós mandávamos para fora e o pessoal pedia para a gente mandar outros números. Foi uma maravilha o jornal. Todo mundo esperava ansiosamente por aquele jornalzinho na reunião para ver quais as novidades. Eu fazia também o papel de fofoqueiro, então fazia umas fofocas e tudo. Mas acontece que uma pessoa depois não podia mais trazer as poesias. Outra porque ia viajar, ia sair de casa, não podia mais fazer a sessão de culinária. Conclusão, eu cheguei para a diretora do SESC e disse, olha, eu prometi que ia levar isso até o fim. Então eu assumi esse jornal até o fim deste ano. Depois não quero mais. Como eu assumi, eu vou dar conta dele e vou levar até o fim. Sabe o que eu cheguei às vezes a fazer? Cheguei a escrever a coluna de outros e assinar como se fosse a pessoa responsável pela coluna, porque eu não podia deixar esse jornal morrer. Era um ponto assim de honra que eu tinha que levar até o fim. Não resta a menor dúvida que eu tinha muitos colaboradores esses que foram comigo até o fim. Mas ficou muito pesado para mim, porque eu tinha que escrever nas colunas variadas e pôr o nome da companheira que chegou aquele dia, não trouxe a reportagem para mim. Mas assim foi na terceira idade. Então, entrei nas aulas de ginástica e na aula de dança. Comecei a fazer dança no SESC. Mas tudo que eu faço, assim, eu me entusiasmo muito. Né? Fizemos, assim, a dança moderna e diversos passos de dança, tudo é dança própria para a terceira idade. E abrimos o festival do Sesc Móvel aqui em São José dos Campos, que são mais de 200 academias participando, diversas cidades e tudo. Nós fizemos a nossa roupa, a nossa fantasia, ensaiamos os nossos números. Sabe que no Sesc Móvel, o número da terceira idade tirou o primeiro lugar? Levamos uma taça. E depois, esse mesmo espetáculo, a gente levou em São Paulo, levamos em Caçapava, levamos no litoral norte, representamos em diversas cidades. E daí, eu ia em todos os encontros, que eram em Bertioga. E cada encontro de Bertioga tinha uma coisa diferente para se fazer. Fizemos teatro. E olha, nós fizemos essa peça, levamos em Bertioga, o pessoal gostou demais, aplaudiu, levamos nas outras cidades. E assim foi, cada ano um teatro e uma dança diferente. Assim foi durante 5 anos, nós levamos na Bertioga e só parei porque meu marido adoeceu e eu não posso mais viajar. Daí, acabou mesmo tudo para mim, né? Ele ficou doente,
ficou muito com esclerose cerebral, e sendo com esclerose cerebral ficou muito dependente de mim, então preciso dar uma assistência durante muitas horas. Foi quando uma ocasião estava muito triste, abatida, chateada, coisa que é uma exceção na minha personalidade, porque eu, graças a Deus, sou sempre alegre, sempre batalhando, sempre com o pensamento para cima, mas eu estava mesmo me sentindo mal, não conseguia aceitar aquela situação, porque foi assim muito de repente, não faz nem 2 anos que ele adoeceu, então foi perdendo assim a memória, e eu numa tristeza tão grande, que acabou viagem, acabou dança, acabou tudo, mas não é isso, sentindo que agora tem uma criança na minha casa, né? Até que eu procurei um médico e disse, olha, dona Dirce, a senhora não pode viver assim as suas 24 horas. A senhora tem que ter um período que tem que ser só seu, onde a senhora tem que carregar a sua bateria. Procure um jeito de carregar a sua bateria, de conviver com gente, de ver pessoas, de botar para fora toda essa energia, porque a senhora ainda tem muita energia, a senhora tem muita coisa para dar, não pode parar assim de repente. Foi quando surgiu a faculdade da terceira idade. E eu me matriculei na faculdade de terceira idade. Estou agora no 2º ano da faculdade, 3º estágio, mas me sinto muito alegre, me sinto muito feliz. E então, agora estou vivendo outra vez, mas vivendo a situação de aluna. Foi até muito engraçado. Eles me convidaram não para ser aluna da faculdade, me convidaram para dar umas aulas nas quartas-feiras, uma aula de vivência. Então, eles tinham convidado o doutor Zan para falar sobre florais de Bach. Daí o doutor Zan foi para os Estados Unidos fazer um curso de avatar, então ele me chamou e disse, dona Dirce, a senhora não quer me substituir nessa palestra sobre florais de Bach? Já, doutor Zan, quem sou eu para dar aula de florais de Bach? Eu não sou médica, nada. Fiz alguns cursos e li muito sobre florais de Bach, mas não sei se conseguiria dar uma aula. Ele disse, não, eu tenho confiança na senhora, tenho certeza que a senhora vai bem. Então veio aquele contrato para eu assinar, para eu dar as aulas na faculdade. A Elizabeth Liberato, que é a diretora, veio, assinei. Eu recebi a minha primeira remuneração como professora. Mas quando eu terminei de dar aula, que eu vi aquelas senhoras que eram minhas companheiras no SESC das reuniões de terceira idade, eu disse para a Beth, rasga meu contrato, não quero ser professora. De amanhã em diante eu vou ser aluna. Esse dinheiro que eu ia receber, eu não quero nem receber. Paga a minha mensalidade e agora eu vou começar a estudar novamente. Estou muito feliz. Quinta-feira nós vamos numa mesa redonda de debates em Caçapava e eu estou contente de saber que vou participar. Vamos às excursões, fomos ao Memorial da América Latina, fizemos uns trabalhos bonitos de fim de ano, nosso coral, participei do coral, cantei, participo de todos os trabalhos, agora nós estamos com ateliê livre também, fazendo modelagem, pintura, tentando contato com pessoas novas, com novas ideias, novos pensamentos. E eu estou me sentindo muito alegre, muito feliz mesmo, satisfeita por ter vencido essa etapa. E já estou pensando, e o ano que vem, que terminou a faculdade, o que é que eu vou fazer? Mas eu já tenho alguma coisa para fazer, porque eu estou terminando uma, mas já estou pensando em outra. Como meu marido está idoso e dependente, e eu tenho sido bem sucedida no tratamento com ele, porque eu fiz um curso em São Paulo sobre idosos dependentes, como é que deve agir o tratador, eles chamam de tratador, do idoso dependente. Como é que deve ser a casa, as condições físicas, o carinho que a gente deve dedicar, os exercícios que deve dar, ir passear sempre, andar bastante, não deixar a pessoa se entregar. Então, eu fiz com o Dr. Norton, que é o maior nome sobre doenças de Alzheimer no Brasil, fiz um curso com ele, comprei o livro dele e, conversando com o Dr. Oswaldir, que é geriatra,
médico geriatra, um bom médico geriatra e também meu professor na faculdade. E conversei também com o Dr. Roberto, que olha, eu fiquei contentíssima de ver que o Sanatório Vicentina Aranha, ele é administrador do Sanatório Vicentina Aranha, vai funcionar só para idosos, vai ser um centro de convivência de idosos, e ele já tem lá o hospital para o idoso. Então eu tive uma reunião agora no SESC com a Eliana, que é uma pessoa assim, incansável, uma batalhadora da terceira idade, não sei se faz 10 ou 15 anos que ela trabalha com a terceira idade, juntamente com o Dr. Oswaldir, com esse Dr. Roberto e outros elementos interessados. Olha, nós vamos abrir no Sanatório Vicentina Aranha um centro de convivência. Porque aquilo que eu aprendi com o Dr. Norton, aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu aprendi com a vida, porque ele fica assim impressionado de ver como a moléstia do meu marido estacionou. Ele disse, olha, 30% medicamentos, 70% amor e dedicação. E por que a senhora não abre um centro? Eu disse, é mesmo, eu vou trabalhar nesse centro. Deixa, então, fazer uma reunião, tipo assim, como se faz com a vigilantes do peso, pessoas que têm o mesmo problema. Eu quero ver se me reúno com senhoras, com pessoas da sociedade, pessoas que têm um problema como eu, para mostrar que, em primeiro lugar, a gente não pode esconder o doente. Em primeiro lugar, a gente tem que contar que a pessoa está doente e ver se as pessoas também nos auxiliam para ver como melhorar a situação do doente. Então, eu quero ver se vou mesmo abrir esse centro. Já ofereci meu trabalho, assim, voluntariamente, graciosamente, para eu poder também colaborar com outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e que podem usufruir dessa experiência que eu estou tendo. Então, é aquilo que eu disse, a educação, a instrução, infeliz daquele que diz que já aprendeu tudo, porque a gente só deixa de aprender com a morte. Agora, perguntaram uma ocasião para mim, como é que você se relacionava com seus alunos? Olha, meu relacionamento com os alunos foi muito bom. Eu, por exemplo, na sala, eu confesso, eu era tida como uma professora enérgica. Tanto que às vezes faltava professor, o seu Lebrão ia 2 classes, 90 alunos numa sala de aula, e me chamava, que ele sabia que eu ia manter aquela disciplina, que eu era brava, severa, exigente. Mas, fora da sala de aula, tudo, eu dava bastante liberdade para os meus alunos, meu relacionamento era grande, depois da aula minha sala funcionava como consultório sentimental, né? E eu ouvia os problemas dela e fazíamos muitas excursões. Mas começávamos com pequenas excursões e depois terminávamos com grandes instruções. Eu tenho tudo documentado. Eu cheguei a levar para a Argentina, Uruguai, Paraguai, 76 alunos. Então, eu sugeri aos alunos que trocassem a festa de formatura por uma viagem de alto nível. Ficávamos em bons hotéis, porque eu achava que a experiência que o aluno recebia nessas excursões era uma experiência rica, maravilhosa. Então, nessas excursões, eu cantava, dizia piada, fazia brincadeira, acompanhava os alunos em tudo, nas danças, nas festas, e elas contavam seus namoros, e eu, então, sempre ali, firme nas minhas excursões, né? E as minhas alunas me acompanhando. Nós conhecemos o Brasil inteiro. Outro ano fui para a Bahia. Nesse ano que eu fui para o Paraguai, eu organizei 3 excursões que saíram simultaneamente nos mesmos dias. Uma turma saiu para a Bahia, outra turma foi para o Paraguai e outra turma foi para a Argentina. Então, quantos alunos? 3 ônibus com 35 alunos cada ônibus. Então a gente dava assim, muita vida, muita alegria. E que trabalho meu, porque não só tinha que tomar conta da ex-aluna, da formanda, como muitas vezes vinha o pai com dinheiro e dizia, olha, dona Dilson, eu queria que a senhora tomasse conta do dinheirinho dela, que eu tenho medo que alguma coisa aconteça. Quer dizer, eu viajava numa tensão assim, muito grande, porque a minha responsabilidade era enorme. Mas meu relacionamento foi muito bom com elas.
E hoje me vanglorio de ter alunos que hoje estão na cúpula, porque alunos que já foram formados há 25, 30 anos. Tem, por exemplo, Neuza Bicudo, que fez um trabalho lindo no INPE, parece que continua fazendo, no projeto Saci, no trabalho de educação, foi para Natal, educação através da televisão, tudo. O Fritz Pecher e o William Pecher, os dois irmãos, foram meus alunos. O Fritz foi diretor da ITEP, foi também no SENAC, em São Paulo. O Bueninho, que está no posto fiscal, né, que foi meu aluno também. A Beth Liberato, que hoje é diretora da Faculdade da Terceira Idade. A Fátima Manfredini, que foi essa grande educadora e também está com esse projeto lindo no Centro de Cultura, sempre foi uma batalhadora. Quando eu olho a Fátima, eu me vejo quando jovem, quando moça, que eu era isso mesmo, não cansava nunca, estava sempre trabalhando, sempre inventando alguma coisa diferente, alguma coisa moderna, né? Foi o Roberto Celeste, que foi presidente aí do clube do Clube de Campo, da Associação do Clube de Campo. Eu tive muitos, eu não lembro o nome, mas um que foi prefeito em Paraibuna, vereador em Paraibuna, a Maria Elvina, que está como delegada de ensino, da Delegacia Regional de Ensino. E todos esses diretores de escola, de grupo, que hoje estão se aposentando, esse pessoal que está na cúpula ali da prefeitura também, todos esses que estão, os diretores das escolas de estado, de escola normal, porque foram meus alunos, eu já tenho uma turma que completou 30 anos de formatura, de modo que esse pessoal agora que está na cúpula, né, está progredindo, né? E então, alguma mensagem eu tenho que dar aos meus alunos, ex-alunos, aos professores e às pessoas que talvez assistam esse vídeo e queiram consultar para ver algo sobre educação. Então, para mim, o que é educação? A educação é trabalhar na construção de uma humanidade, da humanidade mais feliz, de um mundo mais humano. O que é educar para mim? É inspirar. Educar para mim é a pessoa acreditar em si, ter fé e ir sempre em frente, não desanimar nunca. Cai e se levanta outra vez, cai e levanta de novo, e que cada queda seja motivo assim de crescimento, de uma experiência negativa que está trabalhando para uma experiência positiva. É traçar uma meta e procurar atingi-la de qualquer jeito. Por quê? O que adianta material de construção se a pessoa não sabe que casa construir? O que adianta, por exemplo, um corredor querer vencer a corrida se ele não sabe que caminho que ele deve fazer? Então, trace uma meta, lute por ela e que nenhum obstáculo tire a sua energia, a sua força, o seu valor. Caiu? Tente de novo. Lute por um ideal. Está aí o segredo de tudo, o segredo da vida, o segredo da felicidade, o segredo da realização humana.